Diego, teve uma guinada aí, né, nos números do Senado, do último que a gente deu, não tá mais 47-47, como é que tá? Agora a gente tem 48 democratas e 47 republicanos no Senado, então os democratas muito perto de chegar à margem necessária dos 50. A gente fala 50, é sempre importante lembrar, porque nos Estados Unidos o vice-presidente, ou a vice-presidente nesse caso, acumula a função também de presidente do Senado. Então Kamala Harris, uma democrata, já foi senadora, mas também agora, como vice-presidente, acumula também a função de presidente do Senado. Isso significa que ela desempata votações. Ela pode não estar ali no Senado todo dia ou participar ali do que é colocado na agenda do Senado diariamente, mas ela vota a favor dos democratas e ela é o voto de Minerva para os democratas nesse sentido. Agora, para a Câmara, a situação é melhor para os republicanos. Então, a gente tem 193 para os republicanos e 170 democratas agora na Câmara dos Representantes, na Casa dos Representantes, que é como é chamada a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Né, Diego? Exatamente, o resultado previsto já era, até pelo próprio presidente Joe Biden, já era uma expectativa de que o Partido Democrata fosse perder mesmo o controle da Casa dos Representantes. Até então tinha o controle da casa, com 220 assumindo ali o controle. Lembrando que precisa de 218 para assumir, para juntar a maioria que controla a Casa dos Representantes. E é importante dizer também, os republicanos agora, com essa vitória, essa possível vitória pelo menos, na Casa dos Representantes, vão poder indicar o seu novo speaker, que é o novo presidente da casa. Até então, até agora, né, e até o final do ano, vai ser Nancy Pelosi, uma democrata, uma das principais lideranças democratas, uma deputada da Califórnia. E agora os republicanos, se ganharem, vão poder indicar o seu presidente da casa. E isso vai ser muito decisivo para o tipo de pauta que vai se colocar em votação nessa casa. Então, é o speaker da casa, né? A gente chama speaker, isso na verdade é um termo que vem lá do parlamentarismo britânico, que foi trazido para os Estados Unidos, mas é como se fosse o presidente da casa. Ele é o segundo também na linha sucessória americana, para suceder o presidente em caso de incapacitação ou morte do presidente e do vice. Então, ele está logo ali abaixo do vice na linha sucessória. E é ele também, ou ela, que determina quais pautas vão poder ser passadas ali para votação na Casa dos Representantes. Então é um cargo muito importante que, se os republicanos ganharem mesmo a Casa dos Representantes, eles vão poder indicar. Todo dia 3 de janeiro, a Constituição americana diz, no dia 3 de janeiro do ano ímpar, a Casa dos Representantes volta a se reunir no dia 3 de janeiro, então, para começar os trabalhos que vão durar 2 anos. Essa casa renovada a cada 2 anos. E aí, nesses primeiros dias, ou logo no primeiro dia, esse líder, esse presidente da casa vai ser colocado em votação. E aí, claro, se os republicanos forem maioria, eles vão ter o maior poder de indicar o seu candidato. Cargos importantes, então, que vão ser definidos. Diego, rapidamente, só para a gente explicar quem está acompanhando a gente, agora 3 horas e 58 minutos, esse resultado não vai sair hoje, né? Mas é o dia, claro, que deu o pontapé inicial para tudo isso. Quando que a gente deve ter um resultado final? Olha, a CNN americana fala em um resultado oficial mesmo em questão de dias ou até semanas. Isso porque é importante a gente lembrar, os Estados Unidos não tem urna eletrônica como a gente tem aqui, que o resultado sai tão rápido como a gente viu nas nossas eleições nesse mês, aliás, no final do mês passado. Então, lá nos Estados Unidos demora um pouco mais esse processo. A gente só vai ter o resultado oficial quando a comissão eleitoral daquele estado confirmar que determinado candidato venceu ou não. O que a gente tem agora são projeções matemáticas que a CNN faz, cálculos que mostram qual candidato vai ganhar. O presidente, o senador John Fetterman, agora senador eleito, pelo menos na projeção, falava agora, ele venceu, mas de acordo com a projeção. O resultado oficial ainda não foi divulgado, então isso pode demorar algumas semanas. Importante lembrar também, Anne, cada estado coloca suas regras de votação diferente. Tem estado que permite a votação antecipada, então tem lugares onde os eleitores já podiam votar há várias semanas, o Biden inclusive votou na semana passada. Existem estados que em que o eleitor pode votar por correio, então ele preenche a cédula em casa, deposita numa caixa de correio especial e esse resultado é contado depois. O problema esses resultados por correio demoram muito para ser contabilizados, são os que mais demoram por uma questão logística. Então o que acontece agora a gente pode ter ali uma leva de votos que entre depois, que pode favorecer um determinado candidato
ou outro. Então, cada estado coloca a sua regra de votação e isso acaba influindo muito na velocidade com a qual esses resultados são contados. É isso, é a conta gotas, então. Diego continua por aí.